Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus lhe disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que nos acompanham nesta celebração, nas oitavas da Páscoa, é o grande dia que o Senhor fez para nós. Por isto, estes dias todos são celebrados como o dia da Páscoa. São os grandes acontecimentos da salvação que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, realizou para nós. Ao celebrarmos esta grande festa, nós voltamos à fonte inicial da nossa fé, porque é justamente a chave da nossa fé está no Filho de Deus, Jesus Cristo ressuscitado, nossa Páscoa. Jesus Cristo, vencedor da morte, ressuscita para que nós, já desde agora, ressuscitemos para viver a vida nova nele. Os discípulos fizeram justamente esta experiência, que é o convite para todos nós, fazer a experiência da ressurreição do ressuscitado. Os discípulos sofreram, ficaram decepcionados, quase desistiram de tudo ao perderem Jesus, o Filho de Deus, ele que era o líder deste grupo, especialmente hoje, que é chamado a ser a principal testemunha do ressuscitado e também a igreja nascente responsável pelo anúncio desta revelação do ressuscitado. A igreja, desde que nasce como missionária do ressuscitado. E justamente os discípulos realizam, como ouvimos na liturgia de ontem, sinais como os do Filho de Deus, como de Jesus, não pelo poder dos discípulos, mas pelo poder do ressuscitado Jesus Cristo. E este poder chama a atenção aos que, de fato, condenaram Jesus e levaram à morte. Como ainda está acontecendo isto?
Jesus não morreu para externamente estar morto, mas, segundo a promessa, em 3 dias, como ele anunciava o templo, que em 3 dias ele o reconstituiria, que é um templo muito mais difícil de reconstruir do que o templo de Salomão. Porque o templo da vida, somente um Deus pode realizá-lo, reconstruí-lo, e é o seu próprio templo. A ressurreição é algo extraordinário que Jesus prova e comprova aos discípulos, mostrando que é Ele mesmo, Ele não é um fantasma, não é uma imaginação, não é um discurso, mas é uma verdade, onde Ele próprio saúda com a mesma tradição da saudação, Ele comprova a sua ressurreição, que o tocassem o privilégio dos discípulos de, além de terem convivido, poder comprovar a ressurreição e nos anunciar, nos deixar esse testemunho. Hoje nós acreditamos por eles, porque eles nos disseram e comprovaram esta ressurreição. Embora distante historicamente, mas próximo pela ação do Espírito Santo, sempre atual, sempre vida para nós. Nós hoje temos a oportunidade de vivenciar essa experiência através da palavra, da vida comunitária e também da experiência do corpo de Cristo ressuscitado pelas sagradas espécies da Eucaristia. Mas os discípulos viram ele comer peixe que eles próprios tinham preparado, comprovando assim a ressurreição. Jesus ressuscitado é para nós verdadeira testemunha e, ao mesmo tempo, significado de que nós acreditamos naquele que é verdadeiramente Deus da vida. É Páscoa, vida nova. Não podemos continuar no passado do nosso pecado, da nossa frieza, da nossa inconstância, das experiências de morte. Não. Precisamos ressuscitar. É tempo. Por isso, este dia pascal, a liturgia nos convida a celebrar até as oitavas, para dizer é um dia longo e extraordinário que deve se prolongar por toda a vida. Além de Jesus comprovar a sua ressurreição, envia esta igreja que nasce junto a ele para ser a sua testemunha missionária, anunciando a boa nova da vida, o perdão dos pecados, para que vivessem de fato esta vida do ressuscitado como irmãos e irmãs. Um novo tempo de relações humanas trazidas pelo ressuscitado. Infelizmente, a história, o tempo, as invenções, a ciência e tantas outras formas de filosofias ou formas de pensar querem destruir esta experiência pascal do Filho de Deus. Porém, nós cristãos, especialmente nós católicos, mas todos os cristãos, queremos reafirmar que Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou para a vida, para nos ressuscitar desde já, para não vivermos arrastando-nos na experiência de morte, de pecado, de desânimo, mas para viver o Cristo ressuscitado no nosso dia a dia. Por isso, celebrar a experiência de Cristo na palavra, na Eucaristia, é o presente. Ele que nos saúda com seu shalom da paz, Ele que nos quer portadores da paz, da vida nova, Ele que nos quer experimentar a sua presença através da Eucaristia, através do comensal que Ele prova. E a prova dele permanecer, Ele celebrou justamente a ceia antes de partir, dizendo: fazei isto em minha memória. É o comensal da sua presença. É nele que encontramos, de fato, o sustento,
Não foi à toa que ele escolheu alimento, porque é o alimento que sustenta o nosso corpo para nos revigorar para o trabalho, para a missão. Assim, espiritualmente, precisamos desse alimento forte, alimento da vida que destrói a morte, que destrói as trevas, para nos fazer seus missionários da esperança, da vida, da fraternidade, do amor verdadeiro que Ele nos ensinou a nós próprios como dom de vida de Deus e ao próximo como a nós mesmos e ao Senhor nosso Deus e Criador. Ele que foi de Deus enviado, nos envia também, sermos suas testemunhas, seus missionários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.